Olá, aqui é o Conrado Adolfo e nessa série de vídeos a gente está falando sobre o método 8Ps, um método para você alavancar o seu negócio, escalar, fazer o seu negócio crescer exponencialmente. E esse método, você já sabe, eu criei em 2010, lá atrás, 7 anos atrás. E eu criei em 2010 vindo da prática. Eu tinha uma agência, eu tinha centenas de clientes. E então eu criei um método, um processo para minha agência, para que lá na agência tudo funcionasse como uma sinfonia. Em 2011 eu vendi a agência e resolvi ensinar esse método para empresários, um método validado já na prática. E desde 2011 eu vim dando as turmas 8Ps, cursos que eu dou por todo o Brasil de 3 dias de imersão em que você consegue criar o seu plano de ação baseado nos 8Ps para você saber exatamente o que fazer no seu negócio para que ele alavanque. E não só você saber, mas a sua equipe saber. Na última aula a gente falou sobre o terceiro P, que foi o P de produção. Agora a gente vai falar do quarto P, que é a publicação. Tudo bem? Bom, você já sabe que você vai pesquisar quem é o seu público, de onde que ele veio, você vai planejar a partir dos dados brutos que você conseguiu no primeiro P. O segundo P é a conclusão sobre os dados do primeiro P. Agora, no terceiro P, você criou o funil de vendas. Agora você tem que colocar conteúdo nesse funil. E o conteúdo é o quarto P. Que conteúdo é esse? Então vamos lá. Se eu colocar aqui do lado, qual é esse conteúdo? Primeira coisa, a gente vai falar de publicação, o quarto P. Existem alguns tipos de conteúdo. Eu vou falar basicamente de 2 aqui. Um conteúdo é o conteúdo técnico. É o conteúdo em que você ensina alguma coisa. Por exemplo, digamos que você tem uma loja de roupas femininas. Você vai ensinar para as mulheres como que elas se vestem melhor. É um conteúdo técnico, é um conteúdo que você está ensinando algo que tem a ver com o seu negócio. Digamos que você tem uma loja que vende móveis de escritório. Você vai ensinar como que aquele escritório compra as melhores cadeiras, quais são as melhores cadeiras ergonomicamente, como é que você decora o escritório. Digamos que você tenha uma barbearia. Imagina que você publique conteúdo sobre os novos tipos de barba ou de corte de cabelo para homens e mulheres, por exemplo. Você tem um cabeleireiro também. Então, é um conteúdo técnico. Tem um outro conteúdo, que é o conteúdo inspiracional. O conteúdo inspiracional são histórias. Por exemplo, a história de como que uma cliente sua, digamos que você seja uma coach, como que uma cliente sua conseguiu fazer uma transição de carreira muito tranquilamente, sem nenhuma dor e hoje está muito mais feliz. É uma história. Talvez você queira contar a história, digamos que você venda imóveis. Você queira contar a história de como que uma família que acabou de chegar na sua cidade conseguiu o melhor imóvel e hoje eles têm um imóvel muito mais adaptado para os filhos que nasceram. Histórias, histórias, histórias. Conteúdo inspiracional. E depois disso, esse conteúdo conecta muito, tá? As pessoas se inspiram, se emocionam. E depois tem o conteúdo de vendas. O conteúdo de vendas é onde você vai produzir dinheiro. No conteúdo técnico, você ensina. No conteúdo inspiracional, você conecta. As pessoas se conectam à sua marca. E no conteúdo de vendas, você gera receita. Você gera receita e lucratividade. Lembra sempre que não é só a receita que importa, é o lucro, é o quanto que sobra no final do mês. Agora, vamos falar um pouco, eu vou deixar o conteúdo técnico e inspiracional para uma outra ocasião. Vamos falar do conteúdo de vendas. Esse conteúdo aqui é o conteúdo que você tem que se concentrar. Muita gente fala o seguinte: Conrado, eu não gosto de vender e é por isso que eu não consigo alavancar o meu negócio. E se eu te disser que você não precisa vender para vender? A melhor venda é a não venda. É a venda que a pessoa quer comprar, mesmo que você não tenha vendido praticamente nada para ela. Essa é a melhor venda. A melhor maneira de vender é pela não venda. Vou explicar melhor isso. Aqui no conteúdo de vendas, existem basicamente 2 grandes categorias que você tem que se preocupar. A categoria em que você valoriza o produto, então categoria de valorização. Na categoria de conteúdo de valorização, você vai ter, por exemplo,
cases de sucesso de seus clientes. Você vai ter, por exemplo, os argumentos de autoridade que você tem, os prêmios que a sua empresa ganhou, os clientes importantes que você atendeu, os certificados que você tem. Então aqui é um conteúdo que as pessoas vão confiar em você. Venda é a crença, venda é crença, a crença de que vai dar certo. Se ela tem que acreditar, antes ela tem que confiar para acreditar. Então a autoridade, ela gera credibilidade. Os cases de sucesso geram credibilidade. Agora, eu falei que eram duas coisas que você tinha que se preocupar na comunicação de vendas, não é verdade? Uma delas é valorização e a outra são as objeções. Objeções são as dúvidas que seus clientes têm com relação ao seu produto. Ah, mas serve para a minha empresa? Talvez agora você esteja pensando exatamente isso. Será que esse conteúdo serve para a minha empresa? Bom, eu vou te falar, esse conteúdo serve para 3 tipos de públicos. Talvez você esteja em um deles. O primeiro público é donos de negócios. Seja um negócio físico, seja um negócio digital. Seja um negócio físico de produtos ou serviços, ou e-commerce também. Então, se você tem, vamos botar escola, imobiliária, escola infantil, faculdade, imobiliária, pet shop. Eu sempre falo de pet shop porque eu lembro, né? Loja de roupa infantil, você vende ração para cachorro, se você tem um cabeleireiro, se você vende imóveis, se você vende equipamento fotográfico, etc. Se você tem, por exemplo, se você é coach, profissionais liberais também. Primeiro público, donos de negócio. Segundo público, profissional liberal, autônomo ou prestador de serviço. Se você é coach, médico, eletricista, se você é fisioterapeuta, personal, nutricionista, advogado, serve também muito. E terceiro público, 3 públicos, donos de negócio, profissionais liberais, autônomos ou prestadores de serviços e quem quer montar um negócio. Quando você aprende o método 8Ps, você aprende, por exemplo, tem uma técnica que eu criei que é comece pela audiência. Comece pela audiência é você, antes de montar um negócio com a fachada, gastar dinheiro com contador, aluguel do ponto, pintura, móvel, funcionário. Não, você primeiro junta a audiência e depois vende para essa audiência. Comece pela audiência. É isso que o método 8Ps mostra quando você quer montar um negócio para que ele comece lucrativo desde o primeiro dia. Então, o que eu estou fazendo aqui? Matando uma objeção. A objeção de, serve para mim? Existem várias objeções clássicas. Uma objeção clássica é, eu não acho que isso dê certo. Não acho isso não dá certo. Por exemplo, hipnoterapia. Não, hipnoterapia não dá certo. Isso é uma bobagem. Imagina, não dá certo. É uma objeção. Os hipnoterapeutas têm que matar essa objeção. Coach não dá certo, não. Os coaches têm que matar essa objeção. Isso não dá certo. Tem uma segunda objeção clássica que é, isso dá certo, mas não dá certo para mim. Por quê? Ah, porque eu tenho 3 filhos, porque eu viajo muito, porque eu não tenho tempo. Não dá certo para mim. É uma outra objeção. Isso, e aí, como é que eu matei essa objeção? Dá certo para imobiliários, pet shop, profissionais liberais. Eu descrevi. É o famoso dá certo mesmo que. Agora, uma terceira objeção clássica é, não confio na pessoa que está tentando me vender isso. Não confio. Talvez você olhe para mim e fale, não sei, eu não confio, eu não conheço esse cara, como é que eu vou confiar nele? Será que isso aí dá certo mesmo? Como é que você mata essa objeção? Argumentos de autoridade. Por exemplo, eu sou empresário há 20 anos, eu fiz algumas faculdades, lancei um livro chamado Os 8Ps do Marketing Digital, um livro que é um dos mais vendidos de marketing desde 2011, que foi quando eu lancei, um livro utilizado em diversas faculdades. Eu já treinei, eu tenho centenas de empresários que eu mentoro pessoalmente. Eu já treinei centenas de milhares de empresários ao longo aí dos últimos anos. Eu comecei a treinar empresários em 2005, quando eu comecei a dar palestras beneficentes para empresários. Então, eu estou nesse mercado há muito tempo, sou um nome super conhecido. Bota lá no Google, Conrado Adolfo. Então, o que eu estou fazendo? Estou matando uma objeção. A objeção de, não confio nessa pessoa, com argumento de autoridade. Então, quando você sabe quais são as objeções clássicas e quais são... Existem 21, tá? 21 objeções. Eu falei só de algumas aqui. Uma objeção também do seu mercado. Por exemplo, dentista. Qual é a objeção do dentista? Vai doer? Essa é a objeção do dentista. O dentista fala, não vai doer. Ele tem que matar essa objeção. Então, existem objeções clássicas e existem objeções do seu mercado. Você tem que saber quais são as duas e matar essas objeções no 4P na publicação. Agora,
Valorização do produto. O que você vai fazer aqui? Você vai usar uma técnica, não só aqui, mas em toda a sua comunicação, uma técnica chamada de gatilhos mentais. Isso daqui foi descoberto por um cara, gatilhos mentais, por um cara chamado Joe Sugarman. Ele escreveu um livro chamado Triggers, na década de 80. Triggers, gatilhos mentais. E ele listou, acho que foram 30 ou 40 gatilhos mentais. Eu listei 80 gatilhos mentais. Vou falar de alguns aqui. O que é um gatilho mental? O seu cérebro, ele funciona com padrões. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a letra G de gatilhos mentais, eu já sei que o meu cérebro funciona assim. Primeiro você faz uma volta, aí depois você faz assim. G é um padrão. Então eu sei que isso aqui significa a letra G. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um padrão para dirigir. Eu tenho um padrão para colocar a chave no carro e virar a chave. Eu tenho um padrão para escovar os dentes. Você percebeu que você escova os dentes sempre da mesma maneira? Você percebeu que você dirige muito parecido? Tudo que você faz de maneira repetida, o teu cérebro, que é uma máquina de economizar energia, ele cria um padrão. Se entrou no carro, então, ponto B, dirige desse jeito. E ele já acelera isso, ele pega um atalho. Então, um gatilho mental é algo que dispara uma rotina. Agora, existem alguns gatilhos mentais clássicos. Quer ver um dos gatilhos mentais clássicos que você vê todo dia? O gatilho da escassez, que é um dos mais poderosos, inclusive. Só hoje, só amanhã, só até quinta, últimas unidades, últimos lotes. Isso é um gatilho mental. Quando você vê alguma frase como essas, você olha e fala o seguinte: caramba, se está acabando é bom. Se é bom, eu tenho que comprar logo. É um gatilho mental de escassez. Quer ver um outro gatilho mental? Gatilho mental de reciprocidade. Por exemplo, se eu te entrego algo gratuito, você já tem um goodwill, né? Você já tem uma boa vontade com aquilo que eu vou pedir para você depois. Por quê? Porque eu já estou gerando valor na sua vida. Sua vida já melhorou. Ela já melhorou. Então, a reciprocidade atua de maneira muito forte. Quer ver um outro gatilho mental? Gatilho mental da antecipação. Quando eu falo aquilo que eu vou falar sem falar ainda. Por exemplo, na próxima aula, a gente vai ver sobre o 5º P, que é a promoção. E ali você vai descobrir como é que você atrai uma rajada de consumidores para que você venda para eles. Ao invés de ficar ali tentando laçar um consumidor no meio da rua. Não, você vai conseguir atrair consumidores. E você vai fazer isso por meio da promoção, que é o 5º P. O que eu fiz agora? Eu fiz uma antecipação. Eu antecipei algo que você fala o seguinte: nossa, rajada de consumidores na minha loja, eu quero isso. Eu quero ir logo para o próximo vídeo. Pronto, eu antecipei. Existem muitos gatilhos. Eu listei 80 gatilhos mentais. Então aqui é para você entender o que é a publicação. Você vai colocar gatilhos mentais em todos os seus conteúdos, principalmente os conteúdos de venda. Conteúdos inspiracionais também, conteúdos técnicos também. Gatilho mental tem que ser algo que você usa naturalmente, porque isso vai aumentar muito o teu poder de persuasão para você vender. Então, quando você cria o teu funil de vendas no 3º P, e agora você coloca os conteúdos ao longo do funil, todos os conteúdos você tem que pensar: isso é um conteúdo técnico, inspiracional e de vendas. Qual o gatilho mental que eu vou usar? Qual a objeção que eu vou matar? Por exemplo, quando você tem um depoimento de um cliente, você pode matar uma objeção com o depoimento. Por exemplo, digamos que você seja coach e você atende por Skype. E aí você fala o seguinte: nenhum conteúdo. Nesse vídeo, a gente vai ver uma história de uma coach minha que eu atendi em Manaus por Skype. E enquanto eu estava atendendo, E aí você conta a história. Quer dizer, o que você fez? Você introduziu a informação de que você atendeu uma coach em Manaus por Skype. Essa informação é importante, que mata uma objeção de: ah, mas essa coach é de Porto Alegre, eu estou aqui no Rio de Janeiro, ela não vai conseguir me atender. Nos primeiros segundos do vídeo, você já matou essa objeção. É assim que você começa a gerar vendas em escala. Você sabe o seu cliente pensa, você sabe o que ele pensa, na pesquisa você descobriu isso, logo você sabe quais são as objeções que ele tem com relação ao seu produto. E é agora que você vai matar as objeções. Você também já planejou todos os vídeos que você vai gravar para matar cada uma dessas objeções.
Você também já produziu o teu canal do YouTube, você já integrou com a ferramenta de envio de e-mails, você já integrou com o Facebook, para os 2 vídeos saírem na mesma hora. Então agora você já integrou, por exemplo, com o teu ERP, com a tua equipe comercial. É uma integração. O terceiro P foi a integração. E agora no quarto P, você sabe exatamente qual conteúdo que você vai colocar em cada uma das partes. E lembra que primeiro e segundo P é pensar o que fazer. Terceiro e quarto P é fazer. E agora, na próxima aula, a gente vai para o quinto P, que faz parte da conversar. Quinto, sexto e sétimo P é conversar. E é ali que a venda acontece, ok? Então, até a próxima aula.